Salve, rapaziada, entrando no ar mais uma edição do nosso Conexão PVT. Eu tenho a honra de receber aqui meu amigo de longa data, ele que é manager, black belt, saiu da Flórida, agora está morando em Las Vegas, está cheio de novidade, vai debater muito sobre o esporte com a gente, trazer visões dos bastidores aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir. Alex Davis, bem-vindo, meu amigo. Fala, Marcelo, bem-vindo a todo mundo aí. Prazer. A última vez que a gente conversou, você estava... A gente fez um depois do Gongo contigo, que foi maneiríssimo, teve uma audiência, que foi você nos bastidores ali do UFC, né? Mostrando O ali... que acontece ali, né? A estrutura do... Como é que é mesmo o lugar ali? Eu sempre confundo o PI com Apex. Maneiríssimo, maneiríssimo. Quantos anos já no mercado, Alex? Cara, sem contar a tua black belt de judô, que eu sei que isso começou lá atrás, mas faixa preta de judô desde 1983. Comecei com isso, a gente estava no início ali, em 1999. Caraca. Você lembra? Com o Rodrigo? Lembro, quando o Rogério namorava sua irmã? Lembro. Você levou o Rodrigo para lutar com o Jeremy Horn lá no WF. Foi o World Extreme Fighting. Foi um eventão, né? Eventaço, meu irmão. Mas vamos começar falando aí primeiro te perguntar, né, cara? Você que sempre fica entre ali Friburgo, né, onde tem ali teu sítio, tua história toda em Friburgo, mas você transita ali entre Flórida e Friburgo, tá sempre entre os dois. Como é que foi a adaptação, essa mudança aí da costa leste, que tem muito mais a ver com o clima brasileiro, né, o sul dos Estados Unidos, ali a Flórida, para Las Vegas, né, que já é mais quente e tal. Como é que você decidiu se mudar e como é que está sendo essa tua adaptação aí nessa nova área? Olha, Las Vegas, para mim, na verdade, é um lugar que eu fico bem confortável, porque meu pai morou 30 anos aqui a 150 milhas a norte de Las Vegas, em Rachel, Nevada, ele lá perto da área 51. E meu irmão trabalha no condado aqui, então é um lugar que eu já fico bem confortável. E há anos e anos e anos eu venho aqui por causa do Ultimate mesmo, entendeu? Então é um lugar que eu me sinto bem à vontade, conheço bem a cidade, o clima não me atrapalha, tem muitas coisas boas aqui, a natureza, apesar das pessoas não saberem, a natureza aqui em volta, tem muitas montanhas, muita coisa bonita, entendeu? Eu ando 2 horas de carro, você está no meio das montanhas. Você pode atirar no deserto, eu gosto de atirar, eu não gosto de atirar em stand de tiro, então tem muita coisa legal. E aqui, para mim, fica melhor porque eu não preciso viajar tanto, eu posso estar com os lutadores. Eu estava com a Amanda Ribas semana passada, semana eu vou estar com a Poliana, semana retrasada eu estava com a Norma Dumont, que lutou em Phoenix, que fica 3 horas de viagem, fui de carro, quer dizer, e você fica mais perto, né? Aqui é a cidade da luta, então é mais fácil. Não sei porquê, mas aqui as coisas ficam mais encostadas no quartel-general, né? E eu abri a American Top Team aqui também. Isso que eu ia te falar. Você abriu uma academia aí, né? Em que lugar? É bem no centro de Las Vegas? Virou meio que um quartel-general da ATT. Quando a galera precisa treinar aí, a galera que sai da Flórida precisa fazer um aquecimento, precisa fazer um rolazinho ali. A tua academia virou o quartel-general da ATT em Las Vegas, né? Ainda não, porque a minha academia é bem pequena, né? Mais voltada para criança, né? Eu vou aumentar ela, mas já veio a galera. O Thiago vem, o Cowboy veio, o Miojo veio, a Amanda vai lá amanhã. Então, por ser minha academia, a galera sempre aparece, né? Então, mas ainda é pequeno, porque é mais voltado para criança, mais voltado para o judô. Quem está vindo aqui direto agora é o Francisco Bueno. O maior orgulho de ter esse cara na minha academia. Pô, o filho dele é campeão carioca de judô, foi aluno do meu companheiro de equipe de longa data lá da BB Tijuca, o Jomar Carneiro, entendeu? Então tá tudo fluindo, aqui tá tudo fluindo. Vamos começar falando dos teus atletas, né, cara? A Amanda lutou agora, foi lutaço, né? Ela subiu para lutar na divisão de cima, lutou com a Caitlin Chookagian, que é a número 1 do ranking dos moscas, ela sendo peso palha, aceitou, sendo a 9ª do palha, subiu, lutou com a número 1 dos moscas, fez um lutaço, ganhou o bônus da noite, merecidíssimo, e depois da luta a gente ficou sabendo, né,
que ela teve uma ruptura total do tendão do bíceps direito, bíceps esquerdo, quer dizer, né? Quer dizer, ela lutou praticamente com um braço a luta inteira. Como é que é isso, Alex? Você, como manager, participando dos bastidores, né? Como é que é saber que o teu atleta não está nas melhores condições? O nervosismo aumenta? Como é que é? Não, eu já passei por essa fase muitas vezes, né? Tem contusões que o atleta decide lutar com essa contusão, se possível, né? Eu acho que no caso da Amanda foi uma decisão acertada. Ela vai ter que operar esse bíceps, vai ficar um tempão parada. Ela estava conseguindo fazer os movimentos, lógico, não tão bem quanto se tivesse sem o rompimento, mas todo mundo viu ali que guerreira que ela é, né? Uma pessoa maravilhosa, uma bolha de felicidade, mas lá dentro é uma guerreira muito boa, lutou muito bem. Nós vamos falar sobre o critério de julgamento daqui a pouco. Em muitos olhos acharam que ela tinha ganho a luta, né? Então eu acho que apesar da derrota, foi split decision. E agora que ninguém citou esse caso, ninguém falou nada antes que ela tivesse com o bíceps rompido, até porque para não dar vantagem ao adversário. Agora todo mundo viu que além dela ter subido de peso, além dela ter lutado com a número 2, ainda assim lutou com o bíceps rompido e fez aquilo tudo. Quer dizer, não precisa falar mais nada, né? É uma guerreira, meu irmão, é uma samuraizinha. Eu tenho muito orgulho dela, muito orgulho mesmo. Eu e o Carlão até demos o casca grossa da semana para ela. Ela até compartilhou agora no stories dela, estava olhando, realmente impressionante. Agora, a parte prática disso, né? Como é que é a comissão? Eles não dá para mascarar isso? Se eles souberem, se eles tiverem acesso ao exame desse, de repente eles barram o lutador, né, cara? Essa tua parte aí, como é que é? Eu acho que se não é uma contusão que traz risco para a vida dela, né, ou é uma coisa muito óbvia, eles não, né, faz o exame físico, aquele exame básico, checa os olhos, checa o equilíbrio, né, faz os exames de sangue, tudo, mas é um extreme sport, né? Então, sabe, é muito difícil o atleta estar sem contusão. Então, essas contusões são comuns, né? Não sei que seja uma coisa que realmente absurda, que não dá para lutar, a comissão não implica, não. Alex, uma outra coisa, né? Falando desse evento agora, você estava lá, eu vi os colegas do MMA Fighting puxando um assunto muito interessante que eu estava pensando depois desse evento, né? Depois do Davidson também com o Moreno. Eu acho que é um assunto que vale comentar com você, que é um cara que, pô, além de conhecer a cultura americana, né? Praticamente sua língua também, o inglês, você conhece os bastidores do evento. Foi esse caso aí do corner, foi da Davis, né? Foi a André Ali contra com a Viviane Araújo. Exatamente. Né? O cara foi lá e falou um monte de barbaridade. Brasileiros são sujos, desonestos e tal. Eles que eles são, vocês merecem perder. Você vai fazer ela pagar por isso. Quer dizer, falou um monte de besteira lá. E aí os colegas do MMA Fighting, eu vi, colocaram uma coisa que eu achei interessante abordar contigo. Será que já não está na hora do UFC ter um código de condutas aí, não só para os seus atletas, que já têm quando assinam um contrato, mas também para os corners, né? Para os treinadores que estão ali, quer dizer, que mal ou bem estão ali representando o atleta e o UFC. Você não acha que está na hora já de ter um códigozinho de conduta? Bom, vamos dividir para conquistar nesse assunto. Primeiro, esse caso específico desse corner. Olha, isso é um sentimento republicano que existe nos Estados Unidos, em alguns cantões, é uma coisa muito triste, muito chata, né? Não tem justificativa, eu acho que nem na luta, nem fora da luta. E nesse caso é o agravante que o cara está gastando tempo para falar desse tipo de coisa, em vez de dar instrução para o atleta. Quer dizer, ele tem 1 minuto ali. Tem 1 minuto para dar informações para fazer a menina ganhar a luta. E, em vez disso, está falando mal do Brasil, da brasileira, diz que rouba. Olha, é um idiota, cara, porque o que ele tinha que estar fazendo
ele orientar a atleta dele a ganhar a luta, e não está falando isso. Aí, no Twitter, quando eu falei isso, veio um cara e falou assim, não, mas vai me dizer que brasileiro não faz isso. Gente, eu traduzo luta há 20 anos, eu nunca vi um brasileiro falar nada disso. O brasileiro está sempre pensando em ganhar a luta. Né? Nós somos profissionais, né? Então, tem esse lado que é ridículo. Né? Ridículo pelo lado profissional, ridículo pelo lado ético, ridículo por tudo. Né? O cara tentou se defender, falou que não quis dizer aquilo, mas está ali. Ó. Esse cara veio de carro da Louisiana para cá para não ter que usar máscara no voo. Quer dizer, pô, falar o que dele, né? Agora, andando mais para frente, questão de ética, porque não é só esse o erro ético que acontece ali atrás. Acontece muitos outros erros ali, acontece muita coisa falta de ética. Eu agora, que eu tenho estado em Las Vegas, que eu tenho ido assim, assiduamente na Apex, eu vejo muita coisa errada, sabe? É uma coisa, sabe, tipo assim, o MMA é um esporte de verdade, um esporte altamente técnico. O atleta MMA tem que saber boxear, tem que fazer wrestling, tem que fazer jiu-jitsu, tem que ter preparação física, é uma coisa tão complexa. Mas quando olhamos ao redor do esporte, nós vimos um monte de coisa que são assim bizarros. Eu acho bizarro, sabe? E é uma coisa que, sim, em algum momento deveria ser criado um código de ética, né? Deveria ter, mas não é só pelo corner, né? Passa pelos managers, passa por várias outras coisas que têm a acontecer, entendeu? Não acontece muita coisa errada. O esporte ainda é embrionário, né? E as comissões atléticas daqui, que foram, vamos lembrar por que as comissões atléticas vieram a existir. Quando veio o Rorion Gracie, fez o UFC, que era chamado No Holds Bar, aí os governos de certos estados eles baniram o esporte e subjugaram o esporte às comissões atléticas, às comissões de boxe, certo? E tudo bem, eu acho que até foi uma atitude coerente, né? Só que o que acontece? A única coisa que você vê essas comissões atléticas fazerem é tomar medidas contra os atletas. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer não quer. Só que o MMA não consiste só dos atletas. Né? Existem os managers, existem os treinadores, existe uma gama de outros assuntos, outras variáveis que elas têm que serem como se diz, geridas. Por exemplo, eu vou falar de um evento brasileiro que foi realizado na Flórida, o Taura. Foi um evento brasileiro realizado na Flórida que não pagou os atletas. Né? Não, eu estou acostumado a ver isso acontecer no Brasil. Agora não está nem tanto, mas antigamente acontecia. Mas agora eu te pergunto, como que um promoter brasileiro vem para os Estados Unidos e faz o evento e não paga os outros. Tá? Quer dizer que a comissão não está tomando nenhuma atitude, nenhum interesse pela saúde de business do meio, né? É uma coisa muito chata isso. E tem várias, nossa, eu posso citar muita coisa sobre isso. A gente falou dessa questão ética, né, de xingamentos, você trouxe, além disso, a questão, né, da regulação do evento em si, né, através das comissões atléticas. Mais algum ponto você acha que se houvesse um código de ética, poderia haver alguma regra para evitar ocorrer esse tipo de coisa? Alguma coisa que te incomoda? Uma outra coisa? Sim, tem uma coisa, eu posso até te mandar o vídeo, tá? Teve um empresário que ele está sempre ali, e ele faz questão de sentar lá na frente, né? Isso não é a primeira vez que eu vejo. Ele senta lá na frente e quando é o lutador dele, ele faz papel do segundo corner. Aconteceu numa luta lá, uma coisa completamente antiética, ninguém faz nada. Eu já vi acontecer isso, aconteceu em Abu Dhabi. O tradutor estava do meu lado, dando instruções para o atleta, lutando com um brasileiro, que está errado, e ninguém faz nada. Né? Esse é um grande problema desse esporte. Nós vemos os erros acontecer bem na nossa cara e nós não tomamos previdência nenhuma. A comissão atlética não faz nada, é impressionante. E a coisa está aberrantemente errada. No caso desse final de semana,
estava bem na frente de onde essa pessoa estava sentado, e o atleta estava olhando para ele, escutando as instruções dele, que estava longe do córner, quer dizer, funcionou como um segundo córner, né? E, e não se faz nada, né? Não se faz nada. O próprio treinador, que foi nessa luta aí mesmo, em vez de estar xingando o brasileiro, ele tinha que estar olhando para essa questão aí, que não foi brasileiro, não. Foi outra nacionalidade, né? Então, essas coisas ainda estão muito embrionárias, nós não estamos olhando. Eu acho que o preparo das comissões atléticas, o interesse deles pela parte de business, pela parte dos managers, por isso tudo, acho que tudo tem que ser visto, né? Eu acho que o esporte é como um todo, né? Eu acho que no futebol, no basquete, em outros esportes, que você tiver, qualquer pessoa fazendo esse tipo de coisa, ele vai sofrer alguma consequência disso. Sanção, né? É verdade. No MMA não está acontecendo Muito nada. legal esse ponto que você colocou do manager. Por isso que eu gosto de conversar contigo. Você traz coisas dos bastidores que às vezes a gente que é imprensa ou fã, né? Isso aí eu nunca tinha tentado para isso. Isso é só para quem está lá dentro. Quer dizer, a gente está falando do código de ética do absurdo, né? De um coach falar mal de um país. É uma coisa, obviamente, absurda tal. Mas talvez isso seja tão grave quanto ou pior, né? Quer dizer, você, por ter ali um manager que tenha muito poder nos bastidores, ele consegue sentar ali e burlar uma regra. Se fosse no Brasil, eu ia dizer que é o jeitinho brasileiro, né? E como você bem falou aí, a lutadora era americana e o manager provavelmente também. Então, legal esse ponto que você está tocando. Agora, Alex, eu aproveito essa situação. Você acabou de dizer que semana passada você também estava com a Norma Dumont, né, lá no UFC 274, que houve aquele fato também polêmico nos bastidores, né? E, poxa, eu não posso deixar de te perguntar, você que estava lá, você que conhece melhor que ninguém essa questão da balança, quantos atletas você acompanhou ali para perder peso no dia a dia, para usar essa balança de aferição do evento, né? E se você estava com a Norma Dumont, você deve ter acompanhado de perto ali essa situação. E ela foi segundo eu soube, uma dos atletas que foram avisados que a balança tinha sido recalibrada, né? Conta pra gente o que você viveu nesses bastidores, essa questão da balança, e como você viu essa situação que o Charles passou. Eu acompanho os dois casos de perto, tanto do Charles, gosto muito de Charles, meu amigo, já tive muitos momentos bons e ruins dele, sabe? Macaco, meu amigo, Diego, meu amigo, sabe? Eu até levei oxigênio para ele daqui de Las Vegas para Arizona, tudo amigo, Norma também, e eles foram prejudicados por um erro do Ultimate, tá? Muita gente não está entendendo exatamente o que aconteceu. O que acontece? Quando você vai para um evento desses, você tem a balança do evento e você tem a balança do oficial. A balança oficial ela só é usada na hora da luta, na hora da pesagem, digo. Mas a balança de aferição, ela serve para o atleta ficar checando o peso ali, né? Que é normal, ele quer saber se perdeu, quanto perdeu, tal, pá. Então, ela tem que estar certinha do mesmo jeito que a balança oficial, senão ela vai criar uma distorção na expectativa de peso do atleta. Aí o que aconteceu? Vamos no caso da Norma, eu não sei exatamente como é que foi o caso do Charles, né? Mas no caso da Norma, ela foi dormir faltando 3 pounds, tá? Quando ela acordou e foi na balança, ela estava faltando 3.400 quando ela dormiu, esperando que ia acordar 1 pound mais leve. Entendeu? Então, isso as pessoas não entendem. Quem nunca bateu peso, eu vi as polêmicas no Twitter e tudo. As pessoas não captam que no final da perda de peso é a parte mais complicada, que você está completamente desidratado. Além disso, você não tem mais muito tempo para poder bater o peso, né? E no Charles, eu tenho a impressão que o Charles checou, ele calibrou a balança que ele estava usando no quarto dele com essa balança que estava pesando mais leve. Quando ele chegou lá na balança oficial, ele estava mais pesado e não entendeu nada. E ele se esforçou, ainda tentou bater o peso e não conseguiu. Agora, o que aconteceu? Varreram essa merda debaixo do carpete. Ninguém assumiu o erro, né? O coitado do Charles, ele perdeu um dinheiro, perdeu o título, né?
A Norma perdeu o dinheiro, não foi culpa deles. Aí eles vão falar assim: mas todos os outros atletas bateram. Sim, bateram, mas todos eles sofreram esse problema. E os outros atletas não tinham, tanto o Charles quanto a Norma tem tecido de peso mais difíceis, né? Então, eles tiveram muito mais dificuldade que um outro cara que não tem uma descida de peso tão complicada, né? Então, esse foi um episódio muito chato, né? Vai falar o quê, né? Aconteceu, todo mundo embutiu, engoliu. Eu não tinha alavancagem para brigar, porque a Norma, se eu falar, a Norma não luta, tá bom, não luta, tchau e benção. Né? E ela perdeu, ela foi multada, Alex? Foi 30%. 30% quando eu levantei as leis da comissão, porque meu trabalho é passar o raio-x. Eu descobri que pela lei do Arizona, pelas leis da comissão, não pode se tirar mais de 20% da bolsa do atleta, mas tiraram 30%. Eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Charles. Quer dizer. Aconteceu, ele falou que perdeu 30%. Pois é absurdo, né? Ainda mais porque não foram erros deles, né? Não pode se culpar. Né? É um erro que, não, o atleta tem que bater o pé. Não, peraí, se o cara chega na balança de checagem, que ele confia, ele está pesando uma coisa, chega lá e descobre que ele está mais pesado, que a balança está falando, você não pode unicamente, exclusivamente culpar ele, né? E por o Charles ainda perdeu, o Léo está me lembrando aqui, né? O Charles ainda perdeu a oportunidade de ganhar os $50 mil de bônus, né? Exatamente. $50 mil de bônus, perdeu o título do Ultimate. Eu não sei como foi a negociação deles, mas poderia ter perdido, porque quando você luta pelo título e defende o título, o seu valor é uma vez que você não é mais detentor do título, seu valor é outro. Eu soube que eles mantiveram o valor da disputa de título, né? Eu não sei, isso não é meu atleta, eu não quero me meter nisso aí e tal, eu soube disso, sabe? Mas se não foi, é mais um absurdo, cara, não foi culpa dele. Né? Eu sou testemunha, eu sou testemunha do Charles, sou testemunha da Norma. Isso aí não pode ser que foi né, Alex? O que eu vi foi a Norma Dumont, o Vince Sampru, a Carnelossi, né? Todo mundo sofreu com isso, mas só que teve uns que não conseguiram bater. A Norma e a Norma tentou, ela fez de tudo. O Charles tentou de tudo, eu assisti tudo. O Charles teria batido se tivesse mais tempo. Triste, né, cara? Pô, perder o cinturão por isso é uma barbaridade que tem que entrar para a história do UFC e nunca mais se repetir. Mas, em suma, vamos seguir aqui que tem outros assuntos interessantes para a gente abordar, né, cara? Poxa, falando no Charles, né, no Makhachev e tal, até eu vi um post do Ali Abdelaziz falando que, olha, eu não sei vocês, ele botou um post assim, eu não sei vocês, mas o Charles perdeu o cinturão porque ele não bateu o peso, então agora eu acho que o Makhachev, o mais justo, seria o Makhachev lutar com o Beneil Dariush, né? Eu fui olhar lá, são 2 atletas dele, porra, entendeu? E o próprio, quer dizer, óbvio, a gente sabe que o cara tem um poder enorme hoje, ele tem muitos atletas, né? Mas eu acho que não a esse ponto, né, Alex? Pergunta a tua opinião, friamente falando, você que está ali nos bastidores, você acha que seria possível, por exemplo, com o lobby do Ali Abdelaziz, eles fazerem direto Makhachev Beneil e tirarem o Charles dessa, ou você acha que pelo fato do UFC, no fundo, saber que o erro é deles, eles vão colocar o Charles contra o vencedor de Makhachev e Beneil Dariush? Não, eu não acho, primeiro, que Ali tem esse poder todo, tá? O Ali fala muito, ele está nessa posição justamente que ele é muito bom na conversa, né? Eu tive uma reunião com o pessoal do Ultimate onde eles estavam muito insatisfeitos com ele, né? Lógico que é normal, um cara que tenha o roster dele vai ter conflitos, né, com o evento. Eu acredito que eles vão fazer o Charles ou contra o Dariush ou contra o Makhachev, que é uma luta que por exemplo, o Makhachev ele merece, aquele cara merece lutar pelo título, entendeu?
Não, isso é óbvio, mas ele já tinha uma luta com o Benil, né? E como você bem falou, fica muito bom para o Ali se botar um contra o outro, ele ganha dos dois lados. Quem ganhar, ele tá lindo, tá maravilhoso, né? Então, mas esse negócio de poder e essas coisas, isso não é bem assim quanto se fala, né? O Ali ele fala muito e tal, aquele negócio todo. É um cara que, infelizmente, não é um cara muito ético. Ele chegou a... Por exemplo, quer ver uma coisa, Marcelo? Você me acompanha desde lá de trás. Quantos atletas que eu peguei, eu estava na primeira luta do Minotauro. Eu peguei o Pezão na quinta luta. O Edson Barbosa, eu peguei ele sem luta. Poliana, eu peguei com umas 6 lutas. Quer dizer, meu trabalho, eu construo o atleta. Eu não pego o atleta de outro manager. Meu tesão é pegar um atleta que não é ninguém e fazer ele. Eu tenho um tesão, o Thiago Moisés, Lineker, quantos atletas, uns que já tinham algumas lutas, mas não estavam, não eram celebridade nem nada, e outros que não tinham nada, né? Então, o meu tesão no negócio é justamente pegar um lutador desse, que tem talento, que é pobre, que está na merda, que precisa de ajuda e tocar a vida dele. É esse que eu gosto, entendeu? Já outros empresários, eles não pensam assim, eles querem atravessar. O Ali, por exemplo, ele não tem. Ele e outros também, eles não têm a mínima ética, eles atravessam mesmo, tomam mesmo, é uma disputa horrível. Né? Meus atletas, volta e meia, vem um atrás, um briga com o outro. Outro dia eu tive que apartar uma briga entre 2 managers, porque um ficou ligando para o lutador do outro, uma coisa que, pô, pelo amor de Deus, né? Isso é engraçado, sabe? Eu escutei uma história, você sabe que o Pancration, que foi a luta que aconteceu na Grécia, há 3.000 anos atrás, os cristãos pararam, proibiram essa luta justamente porque esse tipo de disputa, isso há 3.000 anos atrás, né? Então é uma coisa muito, muito chata. Eu acho que nós tínhamos que se valorizar mais. Eu acho que o esporte como um todo, acho que as comissões atléticas como reguladoras tinha que ter ética. E é aí que eu te falo, a ética não pode ser só ali no ringue que o cara fala mal. A ética tinha que permear o esporte. Porque já é um esporte que tem uma conotação negativa, como eles pararam de fazer o esporte durante o tempo, que falaram que era um blood sport, né? Era a rinha humana. E não é um esporte altamente técnica. E dentro do que está acontecendo no ringue, melhorou muito, mas o que está acontecendo aqui fora continua sendo uma rinha humana, é um na garganta do outro, atravessando o outro. Nossa, tanta coisa que eu vejo errado que, olha, meu irmão, tem dia que eu fico deprimido, cara. E você conhece essa história aí, né, cara? Acompanha nos bastidores. E uma outra coisa que eu queria abordar contigo, né, que a gente se fala muito ali no WhatsApp, né, e você sempre se mostra incomodado, e você tem acesso a pessoas aí que a mídia não tem, que muitas vezes os lutadores não têm, até porque eles não podem falar, né, que são os juízes aí, você tem uma relação próxima, como a gente pôde ver no Depois do Gongo, ali você andando, todo mundo te conhece, todo tempo que você está na casa, você é um cara muito bem quisto aí, e você conversa com esses caras, né? E você sempre fala, Marcelo, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão da pontuação, né, do 10-8, do 10-9, e, pô, com essa visão, por favor, traz para a gente como é que você vê a maneira de pontuação do UFC, do MMA hoje em dia? O que você acha que pode melhorar? Eu acho que, no caso do MMA, é um esporte que parou no tempo, no espaço. Nós não estamos tentando evoluir com essas questões. Então, vamos lá. Agora, eu há pouco tempo, eu vi um vídeo do Saulo da Mata e até fiquei pouco amigo dele, gostei do vídeo dele. É um cara que, sim, fala comigo, me explica as coisas, sabe? Que é uma raridade, porque você quer ver uma coisa que estranho, eles não são... A comissão não gosta que eles fazem vídeos, não gosta que eles comuniquem essas coisas, não quer que eles falem nada. Pô, isso é completamente errado. O lutador, o treinador, o público quer saber o que eles estão olhando, como é que eles estão marcando luta, né? Que começou, o primeiro erro é aí. Deveria ter, sim, os juízes e os árbitros deveriam, sim, poder falar, poder explicar. Isso seria sadio para o esporte. Porque eu vou te falar, 90% dos treinadores e dos lutadores ainda não sabem
o que os juízes estão procurando. Eu também não sabia até há pouco tempo, né? Mas aí que está, esse critério que eu vou te explicar agora também não tá sendo respeitado. Qual é o critério deles? O critério deles, você, a gente sempre pensou, pô, artes marciais mistas. Então, se é uma raspagem tem que valer ponto, se é um takedown tem que valer ponto, se é um chute tem que valer ponto, se é um jab tem que valer ponto, tudo isso teria que valer ponto, controle, espaço octágono, certo? É assim que eu via, porque eu falei artes marciais mistas, então as regras de cada esporte deveriam contar. Todos nós vemos assim. Só que agora as comissões têm um outro critério, critério de contundência, tá? Então, um cara pode acertar 50 socos, mas o outro acerta 5, mas são mais contundentes e fazem mais danos, então aqueles 5 valem mais que os 50. Ou um cara pode ter acertado 5 socos com contundência, mas o outro controlou ele no chão mais tempo, vale os 5 socos por contundência, certo? Então, se olhar dessa forma, a Amanda teria ganho a luta, né? Ela controlou mais, ela pontuou bastante, só que a outra menina acertou os golpes mais duros, né? Beleza. Agora, então tá bom. Então a gente vamos partir da premissa de que se usou esse critério, que os golpes mais contundentes foi da adversária da Amanda, né, a Chookagian, né? Mas vamos olhar outra luta, vamos olhar a Norma Dumont contra a Bia Chiasson. Os golpes mais contundentes foram da Norma. A Bia não fez nada, a única coisa que fez é agarrar e jogar contra o Cage. Fez nada, né? Tudo foi Norma, foi tudo Norma. Mas chegou na hora de julgar a luta, julgar o controle, não a contundência da Norma. São atletas minhas, tá? Então vamos para uma luta que não foi meus atletas. Arlovski versus Chase Sherman. Sherman, exatamente, tá? O Chase acertou vários golpes muito mais contundentes. Estragou o Arlovski todo, né? O Arlovski acertou alguns. Eu, na minha maneira de ver, a contagem, se tiver que ver de novo, eu acharia que a contagem foi mais ou menos equilibrada, mas os golpes mais duros foram do Chase, só que deram a luta para o Arlovski. Então, o que está acontecendo? São 2 pesos e 2 medidas, né? Não existe um suposto critério que não está sendo respeitado. É respeitado numa luta, não é respeitado na outra. Né? Então, aí eu vou falar além disso aí. Eu acho que, por exemplo, se você olhar o futebol americano, por exemplo, todo ano os times se juntam com os árbitros, todo mundo, eles fazem reuniões e tentam fazer mudanças. No MMA nós não estamos fazendo isso. O pool de sabedoria, a maior pool de sabedoria do meio da luta são os treinadores. Quando foi que uma comissão atlética perguntou a opinião de lutador ou de treinador? Que eu saiba, nunca, né? Então, existe uma série de modificações que poderiam ser feitas que iriam ajudar muito a ter... eu acho que nunca vai ser perfeito, mas podia se diminuir a margem de erro, né? Por exemplo, você podia... Uma coisa que já acontece hoje em dia nós estamos em 2022, nós temos uma série de ferramentas de tecnologia que poderíamos usar. Poderíamos ter 20 pessoas contando soco e chute, 10 contando um, 10 contando o outro. Então, o juiz podia ter instantaneamente, round a round, a contagem de strike de cada um. Se ele vai julgar a contundência ou não, aí é questão subjetiva dele. Mas, pelo menos, ele saberia onde está a vantagem da contagem de pontos, né? Porque numa luta que está muito movimentada, onde está tendo uma trocação muito franca, é humanamente impossível você conseguir entender quem foi que bateu mais, quem acertou mais. Né? Não é possível. E aí vem mais questões. Tem uma juíza lá que fica lá, que eu olho para ela fica piscando. Falei, gente, ela não está enxergando o que está acontecendo ali, entendeu? Porque ela está julgando, mas o ruim disso, a gente ri, mas não é engraçado, porque está julgando a vida, a carreira dos outros. Né? Então é uma coisa assim bizarro de como as pessoas estão
agarrados numa forma de pensar, numa forma de agir, sem se abrir, eles se fecharam num círculo apertado, não aceitam opinião de fora, eles não querem saber o que eu acho, o que você acha, o que os lutadores acham, né? Continuam fazendo as coisas do mesmo jeitinho que fazem e que se dane. Por exemplo, esses juízes, esses árbitros, né, laterais, eu acho que o lutador deveria saber o que credencia ele para estar julgando minha luta. Gente, se eu estou ali dentro, se eu estou no Ultimate, eu tenho anos e anos, anos treinando jiu-jitsu, treinando wrestling, treinando boxe, eu sei o que me credencia para estar ali dentro. Agora, e o árbitro? O que credencia ele? Exatamente, Alex. Eu acho que você tocou uma questão nevrálgica aí, que a experiência marcial de quem está ali. Pô, tem tantos ex-atletas, cara, que terminam a carreira, dedicam a vida a esse esporte e depois termine aí, o que eu vou fazer? Cara, esses caras tinham que ser reabsorvidos. Eu vejo o Joil de Oliveira, lenda do Vale Tudo aí, porra, podia estar como árbitro do UFC. Você vê um exemplo bom de que isso funciona? Vitor Shaolin Ribeiro já era um árbitro diferenciado no jiu-jitsu. Você vê o Vitor Shaolin quando ele é muito usado pela Comissão Atlética de Nova York. Cara, o cara não erra. Você pega o Osiris Maia aqui, que é o nosso melhor. O cara praticamente não erra, cara. É disparado do mesmo nível de Herb desses caras todos que são juízes. A gente tem os melhores, cara. O Brasil hoje tem pelo menos 20% a 30%, né, dos atletas do UFC. E você tem hoje, quem é o juiz brasileiro que é contratado? A gente tem o Guilherme Bravo, cara, que é o único cara que fez um livro sobre regras de MMA, conhece, o livro prefaciado pelo Big John McCarthy, conhece como ninguém, um excelente juiz. Na hora de pontuar, ele é faixa preta de Muay Thai, é faixa preta de Jiu-Jitsu, conhece chão. Então esses caras têm que ser usados. O Brasil, hoje em dia, a gente tem 30% dos esporte, a gente tem metade dos cinturões, a gente tem 30% dos atletas, né? E hoje em dia não tem um juiz brasileiro utilizado, a não ser que seja um evento no Brasil. Isso é uma barbaridade. Né? Eu vou além disso, não é só o juiz, é a sabedoria acumulada que os treinadores e os lutadores têm sobre o esporte que ninguém, esse pessoal da Comissão Atlética, o próprio Big John McCarthy, eu não tenho nada pessoalmente contra ele, mas eles são muito arrogantes, eles não querem escutar ninguém. Quando foi que chamaram o Rafael Cordeiro, o Marcos da Mata, um Conan, um Marcelo Ribas, um Anderson França, quando foi que eles chamaram esses caras para escutar a opinião deles? Ryan Faber, os caras que assistem luta o dia inteiro, que sabe muito. Quando foi que a Comissão Atlética chamou um cara desse para dar uma opinião? Nunca. Uma queda tem que ser valorizada, né, Alex? Eu concordo que sim, a contundência é importante para a evolução, sim. Contundência é um critério importante, sim, tá. Mas calma aí, cara. Poxa, você dá um knockdown ali, aplica um knockdown, de repente o atleta até se desequilibrou, quer dizer, um knockdown grau 1 ali, que tem menos peso como knockdown, né? Não como knockdown, por exemplo, grau 5, que o cara implode no mesmo corpo e cai praticamente apagado. Você pega um knockdown grau 1, como é que ele pode ter uma pontuação menor do que uma queda bem aplicada, que o cara já cai de guarda passada? É muito simples, porque ninguém está levando esse termo que você acabou de falar, grau 1, grau 5, eu nunca ouvi. Ninguém está usando. O Bravo isso. Tem, em português e inglês, quer dizer, os caras nunca leram o livro do Bravo. Eles, por essa arrogância americana, né? Eles nem falam disso, eles deviam falar, cara, tem um juiz brasileiro que é um cara muito sério, tem um livro, a gente não tem nenhuma bibliografia, vamos usar essa bibliografia como um padrão para os nossos cursos? Não, é brasileiro, porra. Mas, Marcelo, aí vem outras questões. Vamos lá, vamos olhar umas questões que nós temos tempo ainda para falar? Temos, pode falar. Pois vamos lá olhar o caso de dois brasileiros, Werdum contra o Renan, tá? Que não vou julgar, eu gosto muito do Werdum, meu amigo, não conheço o Renan, mas o que aconteceu na luta? O Werdum estava com ele no triângulo, o Renan, assim, parecia que ia bater, não chegou a bater. O Werdum alega que ia soltando, para mim ele estava ajustando a posição, certo?
Concordo 100% com você. Beleza, mas já foi polêmica, certo? Polêmica, Foi. todo mundo tem direito a reclamar, né? Então, o cara, eu achei que o cara batido, tudo bem, então vamos olhar isso aí. O que aconteceu? Vocês nunca entraram com um recurso na Comissão Atlética, tá? Para entrar com recurso na Comissão Atlética, eu tenho que entrar com recurso e a Comissão Atlética primeiro aceita ou não o recurso e depois ela julga esse recurso na próxima reunião que ela tiver. Ou a reunião que tiver marcada. Talvez eu não vou poder ir na próxima, então prorroga para outra, entendeu? Mas é assim que funciona todas as comissões. E a regra da comissão. Impressionantemente, essa questão foi julgada em 48 horas. Como assim? Então, porque é Verdun e Renan e PFL, vocês mudam a regra para ajeitar para ajeitar. Não é porque o evento que paga a comissão, o evento Pois que é o vamos lá. Aí tem mais uma, né, cara, que pouca gente sabe. Eu não sabia também. Essas comissões atléticas estão recebendo porcentagem dos gates do evento. Gente, isso aí é juridicamente absurdo, porque aí ela torna a Comissão Atlética sócio do evento. Não, sim, o evento ela tem que arcar com os custos dos árbitros, do juiz, ela tem que arcar com todos os custos, mas porcentagem não. Ela não pode ter nenhuma vantagem, porque aí o que acontece? Você abre uma série de portas. Se esse cara aqui ganhar, é melhor do que aquele cara ali ganhar, então a receita vai aumentar. Não estou dizendo que está acontecendo, mas assim, só o pensar que podia se pensar desse jeito está errado. Então, as comissões hoje, você está dizendo então que as comissões hoje são praticamente sócias dos eventos. Exatamente, uma coisa absurda. Quem me falou isso foi o presidente Pertel, eu não sabia. Eu almocei com ele, ele me contou, ele falou, Alex, eu estou acostumado com o NFL, o que acontece aqui eu nunca tinha visto. Sabe, a comissão a pegar porcentagem do gate, né? Completamente conflito de interesse total. E por aí continua, essas coisas continuam. As comissões atléticas, o que acontece? Outra coisa que pouca gente entende, né? Quando proibiram o MMA nos estados, depois eles subordinaram o MMA às comissões atléticas. Então, o que acontece? Elas não estão subordinadas diretamente ao sistema judiciário americano. Então, para você, isso significa o seguinte: você praticamente não pode ir na Justiça Civil tentar reclamar de uma coisa que você está vendo, acha errado que a Comissão Atlética fez, né? Porque ela e o que acontece também? A Comissão Atlética ela não é formada por profissionais, não são juízes, aquilo são apontados políticos, né? Então, por aí você começa a entender por que é que nós estamos tendo esse problema todo. Poxa, a Comissão Atlética deveria ser formada por pessoas que têm uma bagagem, têm experiência de poder gerir esse tipo de coisa. Não acontece, não é assim que acontece, né? Ali, quem entra são apontados políticos, e alguns entendem, outros não entendem, cada comissão é diferente, cada estado é diferente, mas, de uma forma geral, é a receita para o troço dar errado. Né? É a receita para nós estarmos vendo isso que está acontecendo. Eu vou abordar outro assunto, que é a maior ignorância de todo o esporte no mundo todo, que é o sistema de mensura de peso do MMA. É uma coisa ridícula. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um atleta fazer uma desidratação profunda, extrema, 24 horas antes de uma competição extrema. Gente, eu sempre falo que você pode... O paralelo disso é quando se vendia cigarro mentol para curar asma. Gente, você vai botar o cara numa luta, pô, o cara tem que boxear, o cara tem que botar para baixo, tem que fazer jiu-jitsu, uma adrenalina no cacete, mas não basta isso, você bota ele para fazer uma desidratação extrema 24 horas antes. Isso é muita ignorância, e nós continuamos fazendo isso todo final. E o que você acha que pode ser a solução? Você acha que eles podem se pesar 2 ou 3 dias antes? Não, o One já mostrou que tem outros jeitos. O que o One faz?
O One, ele faz 2 testes. Você pesa e você tem que fazer um teste de hidratação, né? Você não pode estar desidratado, eles não deixam. Então, por exemplo, o Lineker é um grande exemplo. O Lineker tinha um problema enorme de bater peso, chegar no ano não tem mais problema. Ele traumatizou, ficou traumatizado de bater peso, né? Então, quando ele sobe na balança, deu lá 140, ele lutava 135 aqui, ele luta lá 145, que eles é uma categoria mais acima. 66, né? Ele lutava de 61 e 200, está lutando de 66. Exatamente, por quê? Porque é o peso que ele anda. Né? Então, eles não deixam, eles fazem a desidratação, e se o cara estiver desidratado, não luta. Entendeu? Agora, existe sempre, não, mas dá para burlar? Sim, você pode, sempre tem jeito de fazer uma coisa. Como é que os caras fazem para burlar isso? Eles desidratam e depois tomam a água, fica a água na bexiga, aí quando ele mija, a água está mais limpinha. Mas, cara, isso funciona um pouquinho, mas não funciona numa desidratação profunda, não funciona. Mas o princípio da coisa tem jeitos de se melhorar isso. O grande problema que nós não estamos discutindo, os atletas estão sendo prejudicados com a sua saúde, com o seu performance, e essas questões não estão sendo abordadas por ninguém, principalmente pelas pessoas que mais afetam, que são os lutadores, e logo depois quem detém o maior pool de sabedoria sobre esses assuntos, que são os treinadores. Ninguém está escutando esses caras, entendeu? Então, vamos continuar sendo. Outra coisa que eu acho que é um outro assunto, por exemplo, Cowboy. Cowboy veio de 4 derrotas, foi cortado pelo Ultimate, certo? Quando você olhar daqui a. Vamos dizer que Cowboy parasse de lutar, e você olhar, se você daqui a 10 anos você olhasse o recorde de Cowboy, você ia ver 4 derrotas. Só que o que acontece? O Cowboy, quando ele. Toda luta, ganhando, perdendo, ele sai na mão, ele cai para dentro, malandro. Não tem tempo ruim para aquele cara, e tem muitos outros desses aí. Nós queremos ver isso, nós queremos ver um lutador agressivo, que corre risco, mas quando ele toma um nocaute, passou, acabou, tomou um nocaute, tchau, tchau, tchau e benção. Por que nós não botamos um grading de luta? Luta 1 é uma luta ruim, luta 2 é uma luta 3 é uma luta boa, luta 4 é um lutão. Então, o que acontece? Quando o cara perde um lutão, o cara perdeu uma luta 4. Você olha para o currículo dele, ele perdeu algumas derrotas, mas todas elas são luta 4. Você sabe que o cara é bom pra cacete. Tem outro cara que tem 10 vitórias, mas são luta 1, luta 2. Você sabe que o cara agarra e faz nada. É um legal essa ideia, hein, Alex? Gostei muito dessa ideia aí, hein? E podia ser uma ideia que, assim, nem a imprensa precisava saber, mas poderia ser uma ideia que internamente fosse aplicada, né, cara? Internamente, o juiz mesmo, ele pode julgar lá. Verdade, Não, eu dei 27, 28 e a luta foi um número 4, luta 3, sabe? Pô, é tão simples de fazer, mas o problema é que você falou, tem os amarrões, né, cara, que estão lá, você vai ver, o cara fala, tem 4 vitórias. Mas, pô, são lutas horríveis pro esporte, pro fã, né, cara? E aí o cara que às vezes perdeu, por exemplo, eu tava falando com o Santiago Ponzinibbio ontem. Porra, ele perdeu pro Geoff Neal, luta duríssima. A anterior foi com o Miguel Baeza, foi uma guerra, a melhor luta do ano de 2021. Exatamente, é um cara que entra lá, só sai na mão. Então, se ele tiver 23 derrotas, ele vai ser cortado injustamente. Todo mundo quer ver ele correr risco, mas quando ele corre risco, a gente pune ele. Exato. Bom, legal demais esse ponto que você tocou. E para a gente terminar, vamos falar da Poliana, né, cara? Que é uma atleta que ela estava vindo de 3 derrotas, eu não sei o que você fez com ela, essa pergunta que eu faço, a luta com a Tabata Risse agora no sábado, e pô, de repente ela vinha de 3 derrotas e todo mundo já falando em demissão, e aí 2 vitórias consecutivas finalizando no primeiro round. O que você conseguiu trabalhar com ela aí? O que aconteceu e que mudou? Começou a treinar mais chão, mas o que ela fez diferente para voltar e mudar essa trajetória? Bom, eu não posso assumir o mérito disso, porque eu não sou treinador, né? Eu sou manager. Eu boto na luta, eu ajudo no dia a dia, ajudo nessas questões e tal. Eu posso dar meu palpite, eu não sou idiota, eu conheço bastante. Mas o mérito é dela. Ela se superou, né? Ela veio de 3 derrotas, foi lá e falou: não, eu não vou ficar nessa, eu vou treinar, eu vou ganhar, e ela
treinou muito e ganhou. Primeiro estava lá no TFT, agora foi lá para o Diego Lima, lá para a Shootbox, lá em São Paulo. Eu vi ela treinar hoje, achei ela muito, muito bem. Ela é muito boa lutadora, né? E é mais uma vez, rapaz, lutador e ser humano, e tem fase, tem hora. É porque, pô, eu no judô, quantas vezes eu perdia, passava fase ruim, no jiu-jitsu, é normal, cara. Só que no caso do MMA, as derrotas são muito mais caras pra gente, né? Você vê, ela perdeu 3 lutas, que foram 3 lutões, todas as 3 lutas que ela lutou, ela não foi finalizada, não foi nocauteada, lutou até o fim, foram lutas decisões, né? Que seriam 3 ou 4, né? E agora ela vem de vitória. Eu acho que ela vai lutar muito bem esse final de semana também, né? Mas ela é um exemplo disso que a gente está falando, né? Pô, maravilha, meu irmão. E os outros atletas? Quer dizer, hoje em dia, o fato de você estar em Las Vegas, você não tem cuidado tanto, por exemplo, o Edson Barbosa, que era teu atleta, não está contigo, o Lineker. São meus filhos. Hoje em dia, do mesmo jeito que eu estou falando contigo, posso falar com eles, né? O Edson Barbosa, nós estamos já começando a esboçar outra luta para ele. O Line, que está no One, provavelmente vai fazer uma luta daquelas tipo um round de striking, um round de MMA. Lógico que o Line que não vai querer fazer MMA, só vai querer fazer striking, né? Mas eu estou em contato com todos. O meu perfil de manager é que eu não fico procurando todo mundo, mas todo mundo me acha a hora que precisa. Não, vamos esquecer da Larissa Pacheco, que nós temos três atletas meus no PFL, a Larissa Pacheco, o Bruce Soto e o Clitson Abreu, estão lá no PFL, né? Eu tenho vários outros lutadores no Ultimate, tem o Thiago Marreta, que já tem a luta dele com o Jamal Hill, o Thiago Moisés já tem uma outra luta, que eu esqueci o nome do adversário dele, e por aí vai, né? Dia a dia, luta a luta, né? Você ainda faz a tradução lá na transmissão americana, você faz a tradução também, né? Além do octógono que a gente te acompanha, né? Você faz a tradução também, não tem isso? Eu estava traduzindo o Corner e eu estava muitos. E quem criou essa função praticamente fui eu, né? E eu estou muitos e muitos e muitos anos fazendo isso, né? Agora, eu fiquei doente, eu tive que vir para o Brasil, tive que operar e tudo. Aí entrou um outro rapaz que traduz muito bem. Ele tem a vantagem sobre mim que traduz espanhol e português. Ele é muito bom, o Fabiano Bruschi. Muito gente boa, eu gosto muito dele, sabe? O cara, então eu vou acabar entregando o bastão para o cara mais novo, o cara mais que faz muito bem o trabalho, mas estou sempre ali, eu estou sempre ajudando. Você quer ver uma coisa? Na luta do Daniel Silva contra o irmão do Davidson, no dia da pesagem, eu traduzi todos os exames médicos, tudo para o Daniel, e eu fui lá e traduzi para o Francisco também, que está precisando. Eu não nego ajuda a ninguém, ninguém. Eu estou ali para ajudar qualquer um. Né? Eu estou aqui há muito tempo, muitos anos fazendo isso. Né? Eu respeito a todo mundo. O meu lema, o meu princípio é respeito, é o bem, é ajudar as pessoas, é ver eles andar para frente com a vida deles num esporte tão difícil, e eu me orgulho disso, e eu vou embora dessa terra levando isso. Eu não vou pecar pela falta de ética dos meus concorrentes, os managers concorrentes, sem citar nomes, que no momento que eu cometer os artifícios que eles cometem para ter sucesso, eu me torno igual a eles. Isso eu nunca vou fazer. Maravilha, meu irmão. Grande exemplo. Alex, desde prazer sempre falar com você, meu irmão. Em breve, eu espero estar te visitando aí em Las Vegas. Vai ter Não, na fazenda, porque eu vou dia 27 para antes eu vou lá. lá. Vamos fazer outra live lá na fazenda. Você vai dessa vez, hein, Vou lá, pô. Vou lá contigo. E depois no ADCC, eu tô querendo aí em setembro também, vai ter o ADCC histórico. A gente fez um livro agora aí, né? Sobre a história. Participei da equipe que fez o livro sobre a história da ADCC, as 3 edições. Aí vai ter várias homenagens, né? Vai ter o Hall da Fama, Arona, Zé Mário, Roller, todo mundo vai estar aí. Esse eu não queria perder, não. Espero que tenha um UFC nessa semana e a gente se encontre aí, meu irmão. Prazerzão sempre falar contigo. Prazer, te amo, Marcelo. Amo vocês todos. Um grande abraço para todo mundo, tá bom? Tamo junto, Alex. Obrigado, irmão. Beijo.